Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é o Marlon e o teto da Capela Sistina não foi construído do dia pra noite por Leonardo da Vinci, até porque o teto da Capela Sistina não foi construído por Leonardo da Vinci e por Michelangelo. Tá, essa foi longa e assim, eu não sei. E pra pensar. Eu tô aqui pensando nisso ainda, tanto que eu nem falei. Então, eu sou o Renan e eu quero garantir que nenhum dos envolvidos na produção desse podcast teve que fazer crunch pra ele sair. Tá? Só pra garantir. Exatamente. E bom, vocês já perceberam o tema aí pelo título e pela nossa introdução. Hoje a gente vai falar de crunches, se é um mal necessário ou uma prática de exploração. Porque, acredite se quiser, tem essa discussão, né? Tem gente que defende que crunch seja algo necessário na indústria, senão nada seria feito, né? Senão um jogo que demora 5 anos demoraria 10 e assim por diante. E também a gente tá trazendo esse assunto devido às discussões recentes, né? Porque o crunch ele voltou em pauta justamente com o tema de semana passada, que foi spoiler, né? Exato. Tá aí, justamente por causa de The Last of Us. A gente vai comentar bastante de The Last of Us, tipo, um trecho bom do episódio a gente vai comentar o caso do The Last of Us. Na verdade, não do The Last of Us em si, mas da Naughty Dog no geral. Eles estão muito em pauta ultimamente, né? Nas últimas 2 semanas aí, por causa dos vazamentos que aconteceram. E a grande ideia aqui de a gente fazer esse episódio também, né? Juntou várias coisas, mas uma delas foi de que algumas pessoas estavam teorizando de que seria um desenvolvedor por vingança, por causa de crunch, ou por causa de alguma falta de pagamento de salário, alguma coisa assim, né? Isso aí já tinha sido uma questão bizarra, apesar que essa de falta de salário tem umas questões próprias da indústria de jogos que não fazem ela não ter tanto sentido assim. Sim. Mas a gente vai comentar ao longo do episódio, vocês vão entender também a situação lá da Naughty Dog em si. Então, bora lá pra pauta. Antes disso, na verdade, eu gostaria de lembrar 2 coisas. Primeiro, esse episódio está saindo no dia 12, né, de maio. Isso. Que dá exatamente 6 meses do lançamento do nosso primeiro episódio. 6 meses. Meio ano de vida. 6 meses, a gente já passou por muita coisa. Eu já mudei de microfone, né? Vocês repararam que a minha qualidade de áudio melhorou um pouco. Ainda não é perfeita, eu não tô com um microfone profissional, né? Mas estamos melhorando aos poucos e a gente fez uma live nessa semana. Foi meio que parte da comemoração. E vamos fazer mais lives daqui pra frente. Sim, igual dessa quinta-feira. Você pode até achar lá no canal do YouTube. Se você não tá ouvindo no YouTube, então é uma chance de você ir lá no canal do YouTube, né? Inscrever lá também. Isso. E ver a live, tá lá disponível. E se você tá ouvindo no YouTube e não viu, tá aí também. Só procurar depois de terminar aqui. Isso. Que a gente assistiu a apresentação do Inside Xbox, né? Essa semana teve a apresentação, digamos assim, do Inside Xbox, mais voltado aos jogos, né? Novos jogos. Que eu acho que depois a gente eventualmente até vai comentar, porque já vamos adiantar um pouco, as recepções do público não foram das melhores. Sim. Eu cheguei até a comentar um pouco disso na live, mas a gente deixou essa discussão pra depois. Mas vai lá, a gente vai começar a fazer live quando tiver as coisas importantes. Vai ter uma por mês agora, então vai ter mais lives aí pela frente. Sim. A gente não, vou deixar claro, a gente provavelmente não vai fazer nada na terça. A gente não deve ter feito nada na terça-feira, no dia que saiu, né? Mas eu vou pelo menos comentar no Twitter o anúncio que vai ter 1h na terça. Então, se você quiser saber a minha opinião, a gente talvez não vai fazer live, mas eu vou comentar pelo menos no Twitter. Ok, vamos lá falar sobre crunch agora. Primeiramente, o que é, né? O que é, onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Hoje no Globo Repórter. Então, crunch, na verdade, ele também é chamado de período de crunch, né? Ou crunch time em inglês até. Ou crunch mode, né? O modo de crunch. Já vi todos esses termos sendo usados. Ele é um tempo de desenvolvimento de um jogo em que, para atingir o período ou a data de lançamento de um jogo, a empresa faz com que os desenvolvedores realizem trabalho extra para conseguir que o atraso do desenvolvimento seja sanado. E é bom deixar claro, aqui eu coloquei período, tempo de desenvolvimento, mas não necessariamente tipo os últimos 2 meses. Pode ser um tempo prolongado, né? Vocês vão ver na hora que a gente for comentar, tipo, da Naughty Dog, que às vezes é, tipo, boa parte do desenvolvimento do jogo. E a gente for comentar. E aí a gente teve um grande boom, assim, recentemente de denúncias de crunch, né? Você vai ver que a maioria das denúncias que a gente teve ali aconteceram ano passado, ano retrasado e esse ano. Então, é muito recente. Sim.
E aí acabou criando uma coisa que a gente chama de cultura do crunch, né? Que é essa Nos cultura últimos 2 anos, principalmente, eu acho, né? A gente começou a ver muito esse termo, a cultura do crunch, porque é uma espécie de cultura que a empresa coloca nos funcionários, às vezes de forma, assim, não direta falando, mas, sabe, com pequenas ações de um ou outro executivo, de algum outro chefe, começa a empurrar a equipe. Às vezes nem isso, sabe? Sabe aquela sensação, por exemplo, que você tem, por exemplo, sabe quando você tá fazendo, ou quando você tava fazendo uma prova na escola, aí você terminava a prova cedo e ninguém terminava, e você ficava tipo, caramba, eu entrego a prova e vou embora ou eu fico? Sim. Tipo, é essa sensação que às vezes causa, tipo, imagina, você vai sair na empresa 6 horas da tarde com todo mundo saindo 11 horas da noite. Que imagem que você vai passar pra todo mundo, né? Exato. Meio que aos poucos começa a implantar assim, essa sensação de que, às vezes até um pouco de, nós amamos o que nós fazemos, então é por isso que as pessoas ficam aqui até mais tarde, né? Ninguém tá obrigando elas. Mas no fim, sabe, são pequenas ações, assim, que chefes, executivos vão fazendo, vão empurrando as equipes a ficar um pouco mais tempo do que deveriam, ou se esforçar mais do que deveriam por muito tempo, e é aí que é o chamado crunch, né? Algo que vai se implantando aos poucos na cultura da empresa. E assim, você tá completamente enganado, você acha que é uma coisa que, tipo, 2010 magicamente apareceu o crunch e pronto, agora tem um crunch na cultura ali do jogo. Não, é uma coisa que praticamente sempre teve presente. Tem desenvolvedor da época do Atari comentando que, tipo, às vezes eles tinham que fazer crunch pra aquele jogo de filme que lançava no Atari. É verdade, tipo, o ET. Não é uma prática nova, porque desde da época do ET, lá nos anos 80, porque, né, o filme ia sair no fim do ano, e aí eles falaram, olha, a gente precisa lançar um jogo junto com o filme, então toma aí, vocês têm algumas semanas pra fazer o jogo a partir de agora, e foi assim que aconteceu o crunch, literalmente, eles tiveram que fazer muito rápido o jogo, e saiu o pior jogo da história, que é o ET lá no Atari, né? Mas assim, nessa época a gente não tinha, como é que chama? Nada, a gente não tinha internet também pra essas informações ficarem tão facilmente visíveis, né? Era um pouco mais obscuro, né? E era um mercado realmente novo, assim, o primeiro caso grande, assim, que teve alguma repercussão foi em 2004, que foi uma denúncia contra a EA. O coisa tá até no ar ainda, eu vou deixar o link na descrição. Foi um cara que o nome, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, Aaron Hoffman. Ele escreveu explicando as práticas. E ele até na época ele usou o apelido de EA Spouse, tipo a esposa da EA, pra botar o nome. E aí ele fala de toda a situação que ele tinha com a EA, mas mesmo assim não foi o que deu o boom, né, das histórias sobre crunch em si, né? E eu botei alguns dados bizarros aqui, mas teve uma pesquisa de 2014, foi a mais recente que eu consegui achar pesquisando, que ela disse que 81% dos desenvolvedores que eles tinham ouvido tinham feito crunch nos últimos 2 anos. Caraca, muita gente. E que 50%, ou seja, metade deles achavam que isso era parte da rotina de trabalho. Tipo, beleza, é normal. É normal na indústria você se matar trabalhando. Na verdade não é normal em lugar nenhum, né? Não deveria ser normal em lugar nenhum. A gente eu vou entrar nos detalhes de por que o crunch é comum na indústria de jogos, mas lá pro final do episódio, quando a gente for discutir exatamente por que o crunch acontece na área de jogos e não nas outras, né? E também, assim, tem várias empresas que elas já admitiram que o crunch é parte da cultura delas, né? A CD Projekt Red, a gente vai comentar mais um pouco, mas ela já falou que eles, infelizmente, têm que fazer crunch às vezes, apesar que eles tentam minimizar. E também tem outras empresas que falam que crunch praticamente não é uma opção para eles, né? E uma das empresas que recentemente falou que para eles crunch não é uma opção é a Nintendo em si. A Nintendo falou. O presidente da Nintendo da América, o Doug Bowser, né? Ele chegou a falar, eu copiei o texto aqui, eu traduzi o texto, né? A questão do crunch é interessante. Para nós, um dos nossos lemas-chave é que nós trazemos sorrisos para os rostos das pessoas. E nós falamos sobre isso toda hora. É a nossa visão ou nossa missão, devo dizer. Para nós, isso também se aplica a nossos funcionários. Nós precisamos garantir que nossos empregados tenham um bom balanço entre sua vida profissional e pessoal. Um exemplo é que não lançamos um jogo antes que esteja pronto. Nós acabamos de falar de um exemplo, ele estava citando do Animal Crossing New Horizons, que era para ter sido lançado em 2019, foi anunciado para 2019, só que eles adiaram para 2020. Aí ele até continua. É realmente importante que tenhamos um balanço
no nosso mundo. Na verdade, é algo que temos orgulho. A comunidade é, obviamente, apaixonada e tem voz, mas devemos garantir que, como uma indústria, nós continuemos tendo essas conversas. Esse é o presidente da Nintendo, né? Da Nintendo da América. Isso, da América, isso. Doug Bowser. E, assim, realmente, é uma empresa que, assim, eu acho que eu nunca vi alguém denúncias sobre, né? Eu não sei, mas eu acho que na cultura japonesa, não sei se tem alguma coisa a ver, mas, né, pelo Nintendo ser do Japão, talvez tenha alguma cultura nesse sentido também. Porque, assim, o Japão é a China, que é famoso por ter trabalhos muito... É a China, né, na verdade, que é conhecida por ter trabalhos, assim, por longas horas, todos os dias, até domingo, né, todos os dias da semana. Acho que é a China, né? No Japão já é um pouco mais... Já é bem mais, né? Diferente. Você não tá mais num país com uma ditadura, né? Enfim, então é bem diferente a situação no Japão. Acho que vai da cultura até do país, né? Então a própria Nintendo, por ser japonesa, tem isso. Eu tava vendo esses dias, por exemplo, a galera falando que pra gente aqui do Oeste, do Ocidente, né? A gente tá muito acostumado com essa ideia de trabalhar de casa às vezes. Mas que pra eles lá no Japão, por exemplo, não é uma coisa muito comum. Então, eles são os que estão mais tendo dificuldades nessa transição que a gente tá tendo que fazer hoje em dia de trabalhar no escritório pra trabalhar em casa. Eu achava que eles eram mais comuns. Não, é justamente o contrário. Eles são bem tradicionais de ir trabalhar no escritório. E a gente tá avançando... Eu vi uma frase muito interessante, que era assim, a gente avançou tipo 10, 15 anos em 4 meses na questão de home office, sabe? Era algo que a gente tá se habituando agora, de restaurante ter que se normalizar a todos fazer entrega agora, porque é a única opção viável e tal. É algo que a gente veria só daqui 10, 15 anos, assim, as pessoas trabalhando mesmo em casa, e a gente tá tendo que se habituar com isso em 4 meses, no máximo, assim. Tá bem diferente. E assim, em compensação, enquanto a gente tem o caso da Nintendo que fala que é contra, a gente tem o caso do cofundador da Blizzard, o Mike Morhaime, que ele é cofundador, mas ele é CEO, que ele admitiu que a Blizzard evoluiu definitivamente em torno do crunch. No início, trabalhávamos períodos insanos para fazer o jogo. Acho que se você é um pequeno estúdio e depende do sucesso do próximo produto para viver ou morrer, é preciso muito esforço sobre-humano. Há muitas empresas que estão saindo muito melhor hoje em crunches controlados, em que as pessoas não estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas estão fazendo intervalos, estão dormindo, mas existem formas melhores de se fazer as coisas. Então ele já é o completo oposto, né? Ele já chegou e falou, olha, a gente faz crunch sim, a Blizzard cresceu em volta do crunch, e é isso aí. Apesar que ele fala que hoje em dia ele não acha essa a melhor forma, né? Tanto que ele fala também, mas existem melhores formas de se fazer as coisas. Tipo, ele fala que a Blizzard não seria o que ela é hoje se eles não tivessem feito o crunch. Pois é, ele disse que a empresa meio que, né, como ele disse, ele evoluiu mesmo em volta do crunch. Então se não fosse pelo crunch, a Blizzard não seria o que é hoje. Esse é o CEO da empresa, né? Talvez seja por isso que ele seja esse CEO da empresa. Pra dar esse tipo de declaração. Pelo menos ele mudou, né? Pelo menos dá pra você ver no finalzinho do comentário dele que ele fala é algo que fizemos no passado, né? Mas ainda assim não pega bem pra imagem da empresa saber disso, né? Mas enfim. Mas tá aí, a gente pode ver então que é bem variado as opiniões, né? Tem quem não defenda, que diga que é veementemente contra, tipo Nintendo, e quem é completamente, abertamente fala sobre isso, né? Nossa empresa fez sim, mesmo que hoje não faça mais, como é o caso da Blizzard. Assim, eu tenho minhas dúvidas, especialmente porque a gente vai comentar da empresa que fundiu ela mais pra frente, né? A Activision. Então, não se sabe como é que tá, né? Hoje, depois que houve essa fusão também. Mas eu acho que a gente pode começar a falar então da pauta da semana, né? Porque a gente falou aqui de um modo bem geral do assunto, mas tem também o assunto da semana, das últimas 2 semanas, na verdade, que vem sendo a Naughty Dog e The Last of Us Part 2, né? Que é o crunch mais recente que a gente tem, que também foi o que resultou tanto no episódio do spoiler de semana passada, quanto nesse. Foi uma dobradinha aí de episódios, né? Sobre spoilers e sobre crunch, que o Renan fez, inclusive, muito bem feitos, as 2 pautas, sobre exatamente em volta desse
esse tema, pra você ver como rendeu esse tema mesmo. A gente até chegou a pensar eventualmente de juntar e transformar tudo num episódio só, mas... mas era realmente muita coisa, deu 1h30 semana passada só de spoilers, então... Não, na hora que eu terminei de montar a pauta de spoilers, eu falei, não, realmente não teria dado se a gente tivesse deixado junto. Mas vamos começar, a gente teve informações antes disso, mas essa aqui é a principal, e foi a que eu usei praticamente como base, tudo, inclusive pra puxar as coisas que tinham sido reveladas antes, mas em março agora de 2020, o Jason Schreier, né, que é o famoso repórter, né? Acho que é um dos repórteres popstar mais conhecidos hoje na indústria, né? Porque ele tava na Kotaku, não está mais, né? Ele tá na Bloomberg. Ele foi pra Bloomberg, né? E... Estranha a decisão, não sei. Eu acho bem estranha essa decisão. Eu acho que ele... Sei lá, Kotaku pra mim parece mais famoso que a Bloomberg, mas sei lá, vai que o dinheiro falou mais alto, não sei. Mas mesmo assim ele continua fazendo o serviço dele, tanto que quando rolou essa polêmica ele saiu correndo atrás pra ver o que os funcionários estavam pensando sobre, né? Ele é famoso pelas investigações dele, né? Porque boa parte do que a gente tem aqui nesse artigo foram as coisas que ele ouviu de empregados, né? Porque teoricamente os empregados não podem conversar publicamente com os jornalistas. Aí muitos tem essa regra. Tem umas coisas assim. E aí várias empresas têm essa regra e a maioria conversa com eles anonimamente. Que é o caso desse artigo que ele escreveu em março, né? Vários funcionários, tanto funcionários que ainda estão na empresa quanto os que saíram recentemente, eles conversou anonimamente com ele e falando sobre como é que tá sendo o crunch no desenvolvimento do The Last of Us Parte 2 e como é que começou essa loucura, né? Sim. Ele até começa o artigo relatando um incidente que rolou numa sexta-feira lá em fevereiro, que ele falou que depois das 21 horas, um cano despencou do teto, atingindo o chão da sala onde fica a equipe de produção, e ele fala que provavelmente isso aconteceu porque a equipe que estava fazendo construção no local, ela não se preocupou porque 9 horas da noite, o escritório, numa sexta-feira à noite, ninguém estaria ali, né? Mas estava. Sim. E de acordo com vários funcionários, quase nunca está por volta desse horário. Pois é. Basicamente 21 horas é um horário que está uma equipe construindo no prédio. Eles pensaram, não deve ter ninguém trabalhando aqui, né? E aí caiu um cano e eles nem chegaram a se preocupar com isso porque eles acharam que não tinha ninguém, mas imagina, vai que tinha alguém passando embaixo. Por sorte, ninguém se machucou e o resultado disso foi que a equipe de construção foi demitida e contrataram gente nova e botaram mais umas medidas de segurança só. E o mesmo empregado que contou essa história, ele falou pro Jason que o jogo tá incrível, mas ele tá tendo alto custo para as pessoas envolvidas. E que para algumas pessoas que estão trabalhando lá, a Naughty Dog consegue ser ao mesmo tempo o melhor e o pior lugar para se trabalhar. Caramba. Ou seja, aquela empresa que você quer trabalhar, mas ao mesmo tempo você fica, né? Quando você chega lá, você percebe que nem tudo é essa maravilha. Um ex-desenvolvedor também que conversou com ele disse que a direção até tenta cuidar da equipe, da comida, encoraja eles a faz uma folga, vai dali no canto, dorme uns 20 minutinhos, alguma coisa assim. Sim. Mas que a principal filosofia deles é conseguir concluir o trabalho a qualquer custo. Ou seja, tem uma meta, tem que bater as metas e tem que entregar no prazo, é isso. E aí isso resulta em jornadas de trabalho que, de acordo com ele no artigo, podem chegar às vezes até mais de 12 horas e há trabalhos nos fins de semana também. Então, tipo, a pessoa, ao invés de poder aproveitar o sábado e domingo com a família, tá lá produzindo joguinhos pra gente. E aí ele começa a apontar que essa cultura não começou aqui no The Last of Us, né? Lá no Uncharted 4, dos 24 designers, sem ser o lead, né? Que é o principal. 20 designers, né? Dos 20 que tinha, sem contar o principal, 14 não trabalham mais pra Naughty Dog. Caramba, só 6 então continuam lá. Isso diz alguma coisa, né? Diz que nem todo mundo ficou satisfeito trabalhando lá. E o Uncharted 4 em si, ele passou por mudanças de direção, né? Eu esqueci o nome da galera que estava envolvida antes, mas ele saiu na metade não, tipo, bem no começo do projeto, e o Neil Druckmann e o Straley, coisa assim, eles assumiram, que é a galera que foi responsável por The Last of Us. Eles assumiram a direção do Uncharted 4, e eles tiveram que desenvolver o jogo, fazer as mudanças, consertar tudo em menos de 2 anos. E o DLC, né? O DLC foi um pouco depois,
2, mas que ele começou como um DLC do 4, né? E eventualmente virou um jogo à parte, que é o Lost Legacy. Sim. E ele é considerado por um dos desenvolvedores que conversou com Jason Schreier o pior crunch que ele já enfrentou. Caraca, quer dizer, não é pouca coisa. Na hora que você tá lá jogando Uncharted 4, vendo toda aquela maravilha na tela, saiba disso. Foi um dos piores crunches que, pelo menos segundo esse desenvolvedor, que já enfrentou, né? O Straley, ele até chegou ele assumiu depois que rolou, ele falou que ele queria evitar o crunch no próximo projeto, só que pouco tempo depois ele entrou em um período sabático, e do período sabático virou uma saída permanente, então ele deixou a imprensa. E o próximo projeto, no caso, seria, acho que The Last of Us, né? Já se conversava em The Last of Us. Já se fazia, na verdade, The Last of Us. Sim. Inicialmente. O que aconteceu? Quando se terminou o Uncharted 4, a equipe se dividiu em duas. Uma equipe um pouco menor foi trabalhar no Lost Legacy e uma outra equipe foi trabalhar no The Last of Us Part 2. Em si, fazer a pré-produção e tudo, inclusive o Neil Druckmann. Eu acho que ele chegou a supervisionar Lost Legacy, mas ele não ficou lá. O Neil Druckmann, ele até juntou com as outras lideranças, eles tentaram planejar o desenvolvimento do The Last of Us Parte 2 para não ter que fazer crunch em si. Eles tentaram fazer um plano de desenvolvimento tranquilo. Diferente do que foi o anterior, né? O Uncharted 4. Porque ele tentou fazer uma coisa mais no chão. Só que o que aconteceu foi que aqui tem uma informação que pouca gente sabe, mas na E3 de 2018 era para ter uma demo de The Last of Us. E que acabou não tendo, foi só aquele vídeo da Ellie com a Dana, que começa com as duas dançando e mostra toda a ação. Ia ter uma demo além daquilo, não ia ser só aquele vídeo. Só que quando eles foram pros testers, eles receberam várias respostas negativas de que os testers não estavam se apegando aos personagens direito e tal, o que desandou completamente o desenvolvimento do jogo, porque eles tiveram que começar a refazer novas cenas pra atrair, né, fazer a pessoa se importar mais. Se importar com os personagens mais e tal, através das cenas. Excluir mais, tipo, tal personagem porque não tava fazendo sentido ou uma coisa assim. E aí com isso, no finalzinho de 2018, eles falam que iniciou o que eles chamam de modo crunch. Então... Eu imagino, cara, porque, assim, pra esse jogo ter uma data em janeiro desse ano, aí vai pra fevereiro, aí vai pra março, abril, maio, junho, sabe? Eles estão empurrando até o último tantinho que dá, assim, do jogo, sabe? Nem que seja só um mês a mais, assim, a cada vez, sempre dando uma desculpa diferente. A gente vai chegar que eles fizeram uma outra maracutaia lá dentro da Sony pra conseguir mais tempo. Eu vou já chegar nesse ponto. Mas o mais bizarro é você reparar que o crunch começou no final de 2018. Sim. Ou seja, eles ficaram 2019 inteiro e vão ficar praticamente metade de 2020 em modo de crunch, praticamente, né? Eles estão nesse exato momento em crunch. É possível que enquanto a gente tá aqui gravando, tem alguém lá no Instituto Naughty Dog fazendo a porra desse jogo pra lançar mês que vem. Provavelmente não na Naughty Dog, mas em casa, conectado no Skype, tipo, que nem doido, terminando de fazer uma animação que não ficou boa dentro do jogo, ele teve que refazer, né? E esses fatos bizarros, né? Porque, igual a gente falou, eles têm que ficar conectados porque os trabalhos são conectados. Então, tipo, eu tô fazendo um personagem, um modelo com uma animação, eu tenho que esperar a resposta do programador pra saber se ele encaixou bem dentro do jogo, se tá tudo certo. Sim, então, não é um trabalho individual, né? É uma coisa bem feita em equipe, então você não depende só de você, depende de um monte de outras pessoas fazerem o papel delas também. Então, quando esse modo crunch foi ativado lá na Naughty Dog, ficar até tarde virou uma regra que não precisava ser estabelecida, né? Era tipo assim, todo mundo vai ficar, você não vai ficar? E aí eles falam que se você não ficasse até tarde, poderia atrapalhar o seu trabalho e o dos outros. E aí ainda poderia fazer com que alguém, tipo, não te criticasse, chegasse na sua cara e falar, você me ferrou ontem, tipo, mas só aquele olhar, sabe aquele olhar de ódio. Esse que é o pior do crunch, é que ele coloca os próprios desenvolvedores contra eles mesmos, exatamente por isso, porque se você não faz o seu papel, você vai atrasar a outra pessoa a fazer o dela, e assim aquela pessoa vai ficar nervosa com você. Então, pra você não deixar aquele seu colega de trabalho nervoso, você se obriga a fazer horas e horas extras pra entregar algo, enfim. E é assim que o crunch vai se alimentando, vamos dizer assim, né? Ele vai se autoalimentando mesmo. E mesmo quando você coloca opcional, vai acabar criando tipo dois grupos dentro da empresa, né? O grupo da galera que tá ficando até mais tarde e o grupo da galera que não está ficando. E aí tipo assim, a galera que tá ficando mais tarde tá
tipo assim, então tem que receber mais. Porque... E quando eu falo receber mais, não é receber pelas horas que eles estão ficando lá não, tá? Eles são pagos valores fixos pela carga horária. Se eles ficam horas extras, eles não recebem. Eu não sei bem como é a lei lá, mas também não parece muito certo isso, não. Tipo, eles não recebem. O que eles vão receber mesmo é lá no final, 6 meses mais ou menos depois que o jogo foi lançado, eles recebem um bônus pelo desenvolvimento do jogo. Pago de uma vez. Então se você chega num ponto que você deixa opcional, vai ficar tipo aquele grupinho que fez o crunch falando tipo assim, quando a gente receber o bônus lá daqui a 6 meses, a gente teoricamente tem que receber mais. A gente fez mais serviço, né? Então, tal. E não só esse fato, mas a Naughty Dog, ele não tem um departamento de produção, de produtores, né? E você sabe muito bem que você ter um produtor tipo, quando você tem uma equipe grande, é muito essencial para você poder coordenar vários setores, né? Conversar uma equipe com a outra. Tipo, aqui a gente não precisa porque, né? Eu converso com o Marlon conversa comigo, praticamente acabou. O máximo que a gente vai trazer convidado, a gente conversa com o convidado, comunica com o outro, acabou. Mas numa empresa grande que você tem um setor de uns 5 a 10 pessoas para áudio, um outro ali, você precisa de alguém para ter. E a ideia da Naughty Dog é não ter um departamento de produção, porque a ideia deles é que cada indivíduo é seu próprio produtor. Essa é a ideia deles, né? Na prática. E aí isso causa um grande problema, que especialmente como eles estavam tendo que refazer cena, cortar cena e tal, acabava às vezes demorando dias ou até semanas para informar que aquilo que a pessoa estava trabalhando, por exemplo, tinha sido cortado do projeto. Então o cara tava lá 2 semanas fazendo aquela animação, terminou, chega assim todo feliz, nossa galera, eu terminei essa cena. Aí chega a galera tipo, pera, o quê? Isso aí a gente já contaram, não, essa cena não tá mais no jogo. Você ficou esse tempo todo animando isso aí pra quê? Tem isso também. E aí tipo, acaba virando uma confusão, né? Eu acho que um departamento de produção ajudaria muito a coordenar, né? Seria interessante eles terem isso. Mas não sei, a política deles é cada um é seu próprio produtor, então vamos deixar. E a gente até mencionou, né, que 14 dos designers 14 de 20, né? Dos 20 saíram no desenvolvimento dos Uncharted, né? Do Uncharted 4 e do Lost Legacy. Isso fez com que a equipe ficasse muito necessitada de funcionários. Então eles foram eles foram forçados a contratar até desenvolvedores júnior e galera que é contratada por fora. Ou seja, gente menos experiente e gente que topa trabalhar por menos, eu imagino. Sim. E isso causa com que eles ainda tenham que gastar preciosas horas para explicar, dando um treinamento, né, de como é que é a cultura da empresa, como é que são feitas as coisas, como é que tipo funciona de software usa. Softwares básicos, proprietários da empresa às vezes, né? Até isso. A engine faz isso, isso e isso. Então eles acabam perdendo tempo por muito disso. Eu acho que eu não cheguei a colocar aqui embaixo, mas se tiver eu vou já comentar. Eles falaram que esses desenvolvedores mais experientes que saíram da Naughty Dog, eles estão traumatizados quase. Porque... Estamos de psiquiatra agora. Eu vou até comentar depois. Uma das coisas que eles procuram nos funcionários é um funcionário que é dedicado, que quer ver o jogo perfeito. E eles falam que esses desenvolvedores, quando eles veem essas palavras tipo perfeccionista ou dedicado, às vezes eles já ficam com medo. É realmente um PTSD mesmo. E tal. E assim, igual você já até comentou, né? O jogo inicialmente ele foi anunciado para fevereiro. Foi. E aí depois disso, um mês depois que eles anunciaram a data em setembro para fevereiro, né? Outubro, comecinho de outubro, acho que foi até antes da BGS, eu acho. Eles foram e adiaram o jogo para maio, né? 3 meses depois. E aí eles ainda conseguiram conversar lá dentro da Sony e tal, e conseguiram mais 2 semanas de produção, além da data ter movida para maio, porque a Sony ele adiou a data do início da manufatura dos discos. Então eles conseguiram fazer com que a Sony desse ainda uma movida na data. Eu acho que isso foi em fevereiro. Eles conseguiram fazer com que ela movesse a data mais um pouquinho. Pra produzir os discos mesmo. Tipo, pra começar. Física. Tipo assim, eles pediram mais 2 semanas antes de começar a produzir pra eles poderem terminar de corrigir os bugs. Falando em mídia física, né? Próximo episódio aí já, né? Ou um dos próximos, não sei. Um dos próximos. E ele até um dos funcionários
funcionários que ele ouviu explica que não tem expectativa de acabar o crunch, e sim de continuar no ritmo atual. Então, tipo, se você achou que ter movido de fevereiro pra maio foi pra aliviar o estresse deles, vocês estão Não, foi muito errado. Fazendo essa nova data e ainda mantendo o crunch pra conseguir entregar o jogo. Então, nesse nível que eles estão trabalhando agora, nesse último instante aí pra entregar o jogo. Agora que eu lembrei uma coisa, já aquele vídeo que a gente vai até comentar depois, que vai estar na descrição também, o Neil Druckmann fala que o jogo já tá pronto. Então, eles conseguiram terminar agora no comecinho de maio, né? Mas até o último momento eles estavam lá. E não garante que, pelo fato do jogo tá pronto e ter ido pra printar o disco, que eles não estão trabalhando, né? A gente tem o famoso atualização de primeiro dia aí. Eles vão continuar desenvolvendo até literalmente depois que o jogo lançar, eles ainda vão estar fazendo. Vai ter ainda atualizações pra corrigir coisas em jogo. O jogo hoje não é uma coisa que lança e nunca mais, sabe, você não vai ter como atualizar ele. Jogos hoje precisam até ser atualizados, porque é muito comum bug. É mais comum hoje do que antigamente, eu diria até. Alguns desenvolvedores, eles comentaram que eles acabam fazendo esse serviço também porque eles querem ver o jogo perfeito, né? Eles querem ver o jogo polidinho, em que uma das coisas que ele menciona é se você taca a lanterna na cara da Ellie, lá no original, ela vira a cara, tipo, pra evitar os luz. detalhes, né? E é esses detalhes que consomem bastante tempo, você nem percebe no fim das contas. E é esse tipo de característica que a Naughty Dog procura de propósito nos funcionários. E que é uma das coisas que leva a esse crunch natural, sabe? De, vou ficar até 11 horas porque eu quero ver isso aqui bem feito. É porque eles são perfeccionistas. Tipo assim, a galera que eles contratam é realmente perfeccionista. Tipo, é uma das coisas que eles procuram. É literalmente tá no perfil, na vaga de emprego, ser perfeccionista. É uma coisa que eles cobram. E aí, por fim, o Jason ele até fala que alguns dos desenvolvedores, eles falam que vai ser mais um brilhante jogo pro excelente catálogo de jogos que a Naughty Dog tem. Enquanto ele fala que outros, eles esperam que esse jogo seja um fracasso crítico para mostrar pra empresa que esse não é o melhor jeito de desenvolver jogos, né? E que é bizarro, né? É meio estranho você pensar o desenvolvedor querer que o jogo dele seja um fracasso. Pois é, que o seu trabalho seja ruim para que jogue luz na situação dos crunches, né? Então, bem triste isso. Que é meio que assim, você pensar que ele vai estar sacrificando, tipo, 5 anos dele. Quase 5 anos da vida dele de trabalho, se ele tá lá desde o começo, né? Pra isso. E assim, a gente também teve a repercussão do público tanto pra esse artigo, né? Quanto pra essa confusão toda, né? Foi que dia isso? Não vi que dia que foi. 4 de maio, né? Que ele postou o vídeo? 4 de maio. Então o Neil Druckmann, ele postou uma mensagem, né? Depois dos vazamentos e tal, pra garantir pra galera que ele até fala assim: a nossa equipe está muito orgulhosa e mal podemos esperar para saber seus pensamentos sobre o jogo. Obrigados a todos pela paciência e mensagens de carinho. Não importa o que você tenha visto, lido ou ouvido, não se compara com jogar esse jogo do princípio ao fim. Espero que todos vocês estejam bem e seguros até o lançamento do jogo. E assim, tanto por causa dos spoilers, né, a gente comentou no último episódio que tem muita gente que ficou por causa dos spoilers, quanto também a galera, em resposta pro crunch, começou a dar dislike. Infelizmente, tipo, a gente colocou na pauta, ainda tava em 75 mil, no momento tá em 98 mil dislikes, contra 31 mil likes esse vídeo que o Neil Druckmann postou no canal da própria Naughty Dog, o canal oficial, onde ele fala, o título do vídeo é uma mensagem especial do Neil Druckmann sobre The Last of Us Part 2, então assim, dá pra ver, e os comentários até foram desativados, porque imagino por 2 motivos, primeiro que estavam xingando muito, né, a empresa, e spoilers, né, spoilers de The Last of Us Part 2, devia estar comendo solto nesses comentários aqui, então inteligentemente a Naughty Dog cancelou os comentários e desativou eles nesse vídeo, mas assim, é muito horrível isso, cara. O Neil Druckmann é um grande diretor e, tipo, o cara posta um vídeo com uma mensagem sobre o jogo e a recepção é péssima, como a gente viu aqui, 98 mil dislikes contra 31 mil likes. Claro, tem muito disso por causa da galera que viu os spoilers ou tomou spoiler de alguém e não gostou, mas também tem muita gente que tá crítica. Eu vi muita gente comentando no Twitter que por causa do crunch na Naughty Dog não ia comprar o jogo, em protesto mesmo.
Que é o direito de todo mundo. Você pode protestar como você quiser. Acho até honroso da sua parte se alguém optar por fazer isso. Eu honestamente não consigo. Acho que já que foi feito o crunch, né? Então vamos pelo menos valorizar o trabalho que fizeram nesse jogo. Olha lá, eu até taquei aqui pra ver o que eu achava só digitando Naughty Dog Crunch. O primeiro comentário é da Bruna, que trabalha na IGN. Ela fala que ela se questionou bastante se ela deveria continuar acompanhando o trampo do estúdio, que ela gosta bastante. E eu acho que assim, é uma coisa que muita gente teve. Tem uma outra pessoa que falando que se fosse trabalhar como artista em um estúdio, a Naughty Dog ia ser uma das últimas opções dele. Acho que a questão da Naughty Dog mudar bastante, assim, a imagem que eles estão passando, tanto pro público quanto para pessoas que vão trabalhar, que pretendem trabalhar na indústria, que tá realmente bem ruim a situação. E assim, sempre dá tempo de mudar. A Naughty Dog ainda pode mudar. A Rockstar tá aí de prova também, né? A gente não vai mencionar a Rockstar aqui. Tava na pauta, não? Tá na pauta. A gente vai falar mais dela então, mas é uma empresa que nos últimos 2 anos aí deu uma reviravolta na questão de crunch, porque a empresa tava realmente seguindo esse mesmo caminho da Naughty Dog. Não chegou nesse extremo aqui da Naughty Dog, mas estava indo nesse caminho. No caso da Naughty Dog, assim, a gente tem que pensar que é uma coisa que eles já tentaram fazer. Você vê que um produtor já quis, o outro tentou implantar isso, só que ele não previu os fardos do desenvolvimento, né? Que é claro, sempre vai ter. A gente muito bem sabe como o cliente né? Especialmente se você trabalha com loja, dando aula. Você pode dar o seu 100% que o cliente, nem todos vão estar satisfeitos, né? Eles vão querer 110%, 150%. Isso é comum com qualquer empresa de jogo, né? Você tá fazendo isso, a empresa vira e fala, legal esse personagem andando, mas será que não rola dele ter uma montaria, tipo um unicórnio? Aí você vira tipo, é um jogo medieval, vou ter que transformar os cavalos em unicórnio, como é que eu explico isso na história? Então, tipo, já cria um trabalho imenso pra empresa. Sem falar que também, às vezes, quando a gente faz esses testes com o público, nem sempre dá certo, né? E aí tem que voltar muita coisa que foi feito. Então, esse trabalho que você fez e jogado fora. Eu acho que eles tentaram até evitar, mas eles não se prepararam direito, vamos dizer assim, né? Vamos lá falar de outros casos, então. Como a gente falou, o Jason Schreier, ele é bem famoso, né? Ele não expôs só a Naughty Dog, ele expôs uma galera, né? Ele era... E um dos casos mais famosos que ele expôs ano passado foi a da BioWare, que é uma das empresas desenvolvedoras vamos lá, 3 segundos pra você chutar, e aí? Claro, porque não tinha outra opção. Talvez a Activision, mas tá, a gente vai voltar a falar dela também. Que, por acaso, é uma das que começou essa treta toda, né? Se a gente for olhar, o primeiro denúncia foi da EA. E nesse artigo ele fala que devido a má planejamento e vários problemas, né, o crunch ele chegou a ser algo comum com jogos como o Anthem e o que veio antes, peraí que fugiu o nome, Mass Effect Andromeda, foi com os dois. Em que, por exemplo, no caso do Anthem, o jogo chegou a ser produzido em 18 meses. Pois é. Sendo que o jogo tinha sido anunciado antes disso. E, detalhes importantes do jogo tinham sido decididos, nos últimos meses de desenvolvimento. Se eu lembro bem, o jogo foi anunciado na E3 do ano passado, ou retrasado? Foi E3 de 2018, ou pouco antes. Não, foi anunciado em 2017, lançado em 2018 e tal. Até perto do lançamento tinha várias coisas importantes, mecânica de voo e tal, que não estavam definidas direito dentro do jogo. Faltando alguns meses, né? Até o nome, acho que chegou a ser questionado e não estava garantido que ia ser Anthem, nos últimos meses. Cara, 18 meses pra fazer um jogo. Acho que isso explica muita coisa, sabe, sobre Anthem. Muita coisa explicada por isso. Não só de Anthem, né? Mas da Effect Andromeda são os caras estranhos, né? Sim, sem dúvida. Andromeda foi também outro fracasso imenso. E assim, a gente já vê isso um pouco nos jogos antigos, mas não tanto assim. E assim, a culpa não é só da BioWare, vamos botar assim. A EA tem bastante culpa nisso. E tem vários relatos. Tem um artigo grande que eu não entrei em detalhes muito, porque senão ia virar um episódio, a gente podia fazer quase um documentário sobre. Mas vai estar aqui na descrição, que é o artigo que ele escreveu, que ele comenta várias coisas, de EA pedindo mudanças, exigindo, por exemplo, que eles, ao invés de usassem a engine própria deles, usassem a Frostbite, que foi uma engine que foi feita pro Battlefield e pro Star Wars, pro FIFA, e eles começaram a usar com todo mundo, e um monte de coisa que eles precisavam não estavam na engine, e aí eles começaram a ter que programar. Então, a EA também foi uma das principais causadoras de toda essa confusão deles e tal.
A EA não chegou a comentar esse artigo em si, mas a BioWare, no mesmo dia, ela postou ela fez um post no blog dela, falando que a cena que era apresentada no artigo não condizia com a realidade, já que teria usado apenas alguns poucos indivíduos como fonte. Isso acabou fazendo com que eles fossem bastante criticados, né? E até o diretor criativo chegou a mandar um memorando interno confirmando que houve esses problemas e que eles continuariam trabalhando para melhorar essa cultura. Então, tipo, eles negaram, mas por dentro admitiram, beleza, a gente teve esse problema assim, vamos melhorar, tentar. E assim, agora é esperar e ver se esses problemas não vão ser refletidos no próximo, né? Que é o Dragon Age novo deles. Tem o novo Dragon Age vindo. Cara, não só o novo Dragon Age, mas eles também estão fazendo a versão meio que 2.0 do Anthem também, né? Vai ter isso? Vai. E ele confirmou um tempo atrás que eles estão refazendo praticamente o Anthem de novo pra melhorar. Eles vão realmente insistir nele. Boa sorte. Outra empresa também que teve várias acusações de antigos funcionários e tal foi a NetherRealm, né? Que acho que ela é subsidiária da Warner Bros. Mas é parceira da Warner Bros, né? Que afirmaram que essas práticas de crunch elas começaram lá no Mortal Kombat 9, que é o reboot. Que foi, vamos ver aqui, eu esqueci de colocar a data. E 9 foi de 2011. Então, acho que começou um ano depois. Então, desde 2010 começou a cultura as práticas de crunch. E elas continuam na empresa... Na NetherRealm, né? Na NetherRealm. E elas continuaram na empresa até hoje, inclusive no jogo, na época que foi o vazamento, acho que não tinha saído o Mortal Kombat 11, mas o Injustice teve e ele também estava tendo. Aí a empresa não respondeu essas acusações, ela só respondeu umas outras acusações que teve junto, que eram acusações de bullying e comportamento tóxico contra os contratados. Isso eles realmente investigaram, mas... Isso já não é nem crunch, né? Já é bullying. Então, tipo assim, foi uma investigação de outra área, eles não comentaram nada do crunch, né? Eles preferiram ser... Caramba, como é que é o nome dela? Eu ia fazer uma referência, mas fugiu o nome. Como é que é? A do Oscar, a que falou, prefiro não comentar. Glória Pires? A Glória Pires. Eles deram uma de Glória Pires e falaram, prefiro não comentar e essa parte de bullying eu vou investigar. Não posso opinar. Não posso opinar sobre isso. Agora é uma que você tá mais familiarizado, né? Que é a do Red Dead Redemption 2, né? Minha querida Rockstar, não é... A gente defende ela quando é necessário, quando não é, também tem que falar que eles fazem umas cagadinhas de vez em quando. Isso aí foi uma publicação da Vulture, perto do lançamento do Red Dead. Então foi setembro, outubro de 2018. E que ela afirmava que houveram semanas que a equipe trabalhou até 100 horas para produzir o jogo. E a média de trabalho semanal dos funcionários chegava a 55 e 60 horas. Que é absurdo, assim. E que essa é uma prática que estava presente desde 2010, né? Inclusive isso fez com que a empresa fizesse uma limpa, segundo eles, pelo que eles mesmos disseram. E assim, eles descobriram até outras coisas bem mais pesadas na empresa do que só crunch, assim. Tinha executivo que fazia assédio sexual contra funcionárias, assim. Então, não era só nem questão só de crunch, eram umas coisas mais pesadas até. E foram demitidos lá, foi todo mundo demitido. Inclusive eu cheguei até a ver boatos recentes que eles falaram de talvez lançarem coisas em episódios pra evitarem, né, o crunch. É o plano, inclusive, com o GTA 6, é o que estão dizendo que vão fazer em GTA 6, que o jogo não vai lançar todo pronto, digamos assim, uma vez só no lançamento. Eu acho que, na verdade, isso é algo comum em quase qualquer jogo a partir de agora, sabe? Você vai ter que fazer ali aos poucos, cara, não tem como, senão você vai ficar 10 anos fazendo um jogo. Se a gente for olhar o histórico dela de lançamento, né, foi 2013, 2018 e agora Deus sabe quando. Tá cada vez mais espaçado. E nesse período ela tem que dar uma resposta pra, no caso dela, a 2K, né? É 2K? É o Take-Two. Take-Two, isso. A parent company dela, Take-Two. Ela tem que dar resposta pra Take-Two do que ela tá fazendo com o dinheiro, quando é que ela vai dar retorno pra eles. Então, tipo assim, eles têm a pressão do desenvolvedor. Se bem que a Rockstar tá, né, dando bastante dinheiro pra eles. Eles não
estão preocupados muito com isso. Mas mesmo assim eles têm que dar uma resposta, tipo... Sei lá, 6 bilhões já, com só GTA V foi 6 bilhões, então os caras estão nadando em dinheiro, na verdade. Mesmo assim eles tinham que dar uma resposta, né? Eles têm que dar, né? Imagina, tipo, 2016, um cara que investiu na empresa tá assim, pô, a gente tá pagando não sei quantos mil pra aquela pra Rockstar e ela não produz nada pra dar dinheiro de volta, né? Tem essa pressão da Parent Company. Então... isso causa tudo, né? O Dan Houser, ele até chegou a comentar, na época ele ainda tava lá na Rockstar, né? Ele disse que... o Dan Houser saiu agora, em março ele saiu da empresa, mas ele tava lá ainda. E ele disse que, na verdade, era somente ele e alguns funcionários que faziam horas a mais pra mexer com o roteiro e tal. O que foi contestado por vários funcionários também, mas, enfim. Como eu falei, além da EA, outra empresa que é famosa por práticas estranhas e ruins é a Activision, né? E uma das produtoras dela, né, a Treyarch, foi acusada em 2019 de ter realizado crunch no COD Modern Warfare 4. Eu botei o 4 ali, eu não sei porquê. Porque... o 4 antes, né? Esse COD 4 virou outro jogo, né? Porque o Modern Warfare original, ele tem o 4 na frente. Foi 2019. As acusações foram em 2019, o lançamento foi em 2018, eu acho. Então, é uma coisa assim. Esse crunch aconteceu porque, inicialmente, o jogo ia ter um modo campanha, que era uma coisa super tradicional, e aí, eventualmente, eles tentaram expandir o modo campanha. Chegou num momento que, como a gente sabe, não tem modo campanha no Modern Warfare 4. E aí eles tiraram a campanha e colocaram o modo Battle Royale. É aquele negócio, né? Você tá no meio do desenvolvimento e aí você decide tirar uma parte tão importante como campanha pra enfiar algo que é um trend agora aqui, né? Battle Royale. Tanto que foi um dos primeiros jogos a trazer Battle Royale, né? Além de, né, os tradicionais. Lá você for ver, o Battlefield demorou pra trazer, né? Ele trouxe... O COD veio no lançamento do Battlefield que chegou junto, o Battle Royale chegou meses depois, né? Deixa eu fazer uma correção rapidão aqui, não o Modern Warfare, não. Eu tô viajando na hora que eu escrevi isso aqui. É o Black Ops 4. Black Ops 4. Tá. Faz sentido, porque não tem Modern Warfare 4, né? Eu fiquei meio que tipo assim, pera, Modern Warfare 4 seria só o Modern Warfare que foi ano passado. Então corrigido, tá aí, a gente tá falando de Call of Duty Black Ops 4, tá? Que também a gente teve, lembrando aqui só de um episódio que a gente já comentou, foi um jogo que ainda depois, eles ainda adicionaram microtransação, né? Então, e nem a Treyarch, nem a Activision, eles comentaram a situação, eles só restringiram-se a falar que buscam criar um ambiente de trabalho divertido, recompensador e respeitar a todos, né? Bela passada de pano da Treyarch. E você acha que só o Battle Royale do COD que deu crunch, o querido de muita gente, Fortnite também, né? O Polygon lá em abril do ano passado postou que pelo sucesso do jogo, né? E pela necessidade de manter o jogo atualizado e interessante pra manter a popularidade, né? Porque ano passado foi praticamente o auge, né? A galera chegou a realizar semanas de trabalho de 70 a 100 horas. Caramba! E aí, essa denúncia, a época até admitiu que aconteceu e tal, e que com isso ela tentou fazer algumas coisas. Ela começou a implantar 2 semanas de férias gerais durante o verão e o inverno. Então, tipo, além deles tentarem reduzir o crunch, eles estão dando 2 semanas pra galera ter férias. E eles passaram a atualizar o jogo a cada 2 semanas. Tipo, atualizações grandes, era uma né? diminuída, né? Que antes, por causa de ser um jogo online, que toda hora alguma coisa quebra, toda hora você vê algum problema dando aqui ou ali. Alguém descobrindo um bug novo. Você precisa ficar atualizando constantemente. É o famoso desenvolvimento que nunca acaba, né? Ele tá sempre sendo feito. Qualquer modo online hoje tem que ser assim agora. Você precisa ter uma equipe voltada só pra... Às vezes uma parte da equipe, às vezes uma equipe inteira dedicada só àquilo, como é o caso do Fortnite. E mesmo assim, com essas mudanças, tem relatos de que isso não reduziu o impacto pros desenvolvedores, né? Só um comentário mó avulso. Eu descobri esses dias que o cara principal do Fortnite, eu esqueci o nome dele, Fortnite fez uma parceria com a Disney, né? Por causa de Vingadores, né? E o cara, ele participou de Vingadores. Os diretores, os irmãos Russo, eles convidaram o produtor principal de Fortnite pra participar naquela cena final, na batalha final do filme. Na hora que eu vi isso, porque eles comentaram esses dias, eu falei, caramba. E assim, esse tipo de evento, igual eles fizeram com a Disney, eles fizeram o show do Marshmello, esses dias eles fizeram o show do Travis Scott. Esse tipo de trabalho exige bastante deles, né? Então,
Mas aí falando da Telltale, então... Vamos, é uma empresa que, mesmo depois de morta, vamos dizer assim, morta não, porque ela ganhou uma sobrevida eventualmente, mas quando a empresa faliu lá em 2018, depois dela ainda teve gente chutando a carcaça, né? Teve várias denúncias de ex-funcionários que afirmavam que a empresa estava em um constante crunch, tipo, crunch já era a rotina. Isso porque eles tinham que adaptar as histórias, tipo, o segundo e o terceiro episódio de uma série devido à resposta do primeiro episódio, e também por causa... teve isso. Tipo assim, às vezes eles iam matar um personagem no segundo episódio e eles viam que no primeiro tinha sido mega popular com todo mundo. Aí eles falam, acho que a gente não vai matar esse personagem. Tem que mudar isso aqui, né? Pois é. Vai deixar muita gente. Então eles tinham que fazer isso. E também a engine deles, né? Eles usaram praticamente pela vida inteira deles a mesma engine. E nem física tinha dentro da engine direito. Realmente era uma engine muito basicona, né? E era incrível que eles conseguiam fazer as histórias dele numa engine daquelas, que é uma engine bem ruim. E aí o antigo CEO negou todas essas acusações e ainda defendeu o crunch. Né? Então, tipo... Então, né, faz sentido a empresa ter acabado, tá? A explicação também. Eu espero que... Foram outros motivos também. Espero que essa sobrevida que ela ganhou agora seja bem utilizada, né? Apesar que tá bastante confuso quem tá desenvolvendo o quê e tanto. Mas espero que agora com o lançamento de The Wolf Among Us 2 esteja tudo mais calmos, né? E outra empresa, essa aqui eu acho que foi uma das que mais me surpreendeu. Tipo assim, não pela empresa, mas pelo jeito que eles agem. A Crystal Dynamics, né? Que vocês devem conhecer de... Opa, eu pulei uma. Deixa eu voltar aqui. Pera aí, ignora a Crystal Dynamics, eu vou voltar nela. Você pulou da CD. Eu vou falar da CD Projekt Red antes, depois eu comento da Crystal Dynamics. Mas a CD Projekt Red teve o adiamento, né, agora do Cyberpunk 2077, que ia sair agora em abril para setembro. E quando houve o adiamento, o co-CEO da empresa fez um Q&A com os investidores e ele confirmou lá, depois que alguém perguntou, que mesmo com o adiamento eles vão ter que continuar fazendo crunch e apesar disso eles vão tentar limitar o máximo possível e eles vão pagar cada hora extra, porque isso é uma prática que não é comum. Eu vou até entrar em detalhes mais pra frente, mas uma das poucas empresas que paga a hora, que já foi confirmado que faz crunch, mas paga por essas horas, é a CD Projekt Red. Até porque o estúdio dela fica... Polônia. Na Polônia, né? A gente tem que lembrar também que leis trabalhistas mudam de um país para outro, né? Então, aqui no Brasil mesmo, a gente recebe por hora extras, mas que eu saiba não é assim toda a legislação, então é uma questão de legislação também. E voltando a falar na Crystal Dynamics, né? Ela também adiou um jogo agora do começo do ano para setembro, né? Que é o Avengers. O famoso Avengers, que você jogou, inclusive. Que tem eu comentando aqui lá no primeiro episódio. Se não lembra, aproveita que esse é o episódio tá saindo 6 meses depois, volta lá pra dar uma relembrada. Mas ela adiou Avengers, ela também é bastante conhecida pelos jogos do reboot do Tomb Raider, né? E ela também é bastante conhecida pelo crunch em si. Mesmo que eles falam que seja, vocês não vão ver minha mão, mas eu estou fazendo aspas no ar, opcional. De acordo com algumas pessoas familiares com a situação, eles dizem que existe um sistema onde esse crunch, essas horas extras que eles fazem, elas são convertidas em rifas em que eles podem ganhar prêmios. Os caras transformaram Crunch em um jogo de sorte. Em um game show, é isso. É mais um jogo de sorte mesmo. Tipo uma loteria da empresa. Você fez hora extra, você ganha seus bilhetes pra concorrer aqui. Vou aproveitar aqui e deixar uma coisa clara que eu esqueci de comentar lá no começo. Quando a gente fala de crunch, a gente fala de trabalhar hora extra, não é só, tipo, um dia ficar até 7 horas da noite, né? Porque isso aí acontece. Tipo, até na Nintendo acontece. Tipo assim, um dia, realmente, a gente precisa... A gente tá falando de algo todo dia, o tempo todo. Ou pelo menos por um grande período, né? Sim. Porque acontece. Toda empresa, eu acho que rola uma hora extra, né? De vez em quando. Tipo, você vai fazer um evento na empresa. Às vezes você vai precisar de um funcionário de fora, isso sempre acontece. Mas... E teve a Crytek que admitiu publicamente também no Twitter, né? E ainda de modo jocoso, que é a pior parte, né? Quando eles estavam fazendo o Rise, Son of Home pro Xbox One, eles postaram no Twitter assim: quando o Rise for lançado para o Xbox One, teremos servido mais de 11.500 refeições para o time que tem feito crunch durante o desenvolvimento.
Eles falaram isso numa boa, assim. Isso foi lá em 2011, acho que o Rise foi 2012 ou 13, por aí. E aí, claro, a resposta do público e dos desenvolvedores foi bastante crítica. Acho que naquela época até o termo crunch nem era tão pejorativo quanto é hoje, né? Mas mesmo assim a galera caiu, assim, mas xingando, e eles excluíram o tweet pouco tempo depois. É óbvio, não. E assim, por último, eu quis colocar esse caso porque eu li no artigo e achei muito bizarro. Teve um desenvolvedor de um jogo AAA que o cara não quis contar, senão provavelmente ia se denunciar, né? Mas que conversou com o Jason em um dos artigos dele. Ele disse que teve vezes que ele preferiu dormir no escritório porque as 2 horas que ele teria que ir pra casa e voltar seriam tempo a menos que ele teria pra dormir. Então ele fazia tipo assim, ele ficava trabalhando até 11, dormia, acordava umas 6, ia, tomava um banho, comia alguma coisa, pra 7h30 já tava ali no escritório, aí chegava no finalzinho do dia, ele ia pra casa pra ver o filho, a mulher, voltava e aí repetia esse ciclo todo de novo. Basicamente dormia uma noite no trabalho, uma noite em casa. Justamente pra ele poder dormir pelo menos um dia. Cara, isso é horrível, sério. Tem que chegar nesse nível. Você dormir no trabalho pra você conseguir mais tempo pra dormir em si. É meio que você tá se entregando pra aquilo, né? Tá se tornando um dependente daquilo, que é terrível já, como qualquer dependência, né? Pra terminar, eu acho que a gente pode comentar várias perguntas, né? Porque botei algumas aqui. Primeiro, né? A gente comentou lá no começo que essa prática é algo que acontece na indústria há muito tempo, né? Existem casos desde da época da Atari. Então, por que ela tem se tornado tão exposta e debatida só agora, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode muito pensar sobre. Exato. Eu acho bastante que isso vem da internet. De popularizar a informação mesmo? Democratizar a informação? É uma coisa que, igual, muita gente não soube do coisa lá de 2004, porque foi postado num blog. Naquela época, tipo, internet não era uma coisa acessível assim como é hoje, né? Então, lá você tinha que estar atento a algum canal de TV especializado, que não era uma coisa muito comum no Brasil, ou então ter uma internet boa que você conseguia acessar e acessar um site de notícia que estivesse falando disso, né? Sim. Não, faz sentido, realmente. A democratização da internet ajudou nisso, mas eu também acho que é uma questão dos tempos que nós estamos vivendo agora, que as pessoas estão se tornando mais engajadas em buscar igualdade. Eu não sei se faz sentido isso, sabe? É algo que eu não vi acontecer há 10 anos atrás. Então, as pessoas estão mais engajadas em ir atrás de igualdade e fazer com que todos tenham condições de trabalho minimamente decentes, e é horrível de ter que discutir sobre isso. É uma coisa óbvia como ter um trabalho decente. Não precisar fazer horas e horas de trabalho a mais do que você precisa e a sua saúde mental e enfim. Então acho que também seja por isso. Acho que esses dois fatores são o motivo de estar sendo tão comentado agora. E eu acho também, tipo, o impacto que isso tá tendo no desenvolvimento de jogos, né? Tem pesquisas que provam que, às vezes, quanto mais crunch uma empresa faz, pior o jogo fica. Faz sentido, que você vai fazer coisa errada, né? Porque às vezes... vai fazer mais bugs, vai deixar brechas pra mais bugs sem querer, enfim. Olha o caso da BioWare, né? Os 2 últimos jogos dela foram, tipo, bastante criticados. O Anthem tá aí, tipo, era pra ter conteúdo por um mês não, por um ano depois, e 2 ou 3 meses depois estava abandonado. Rolou evento de Natal, eles adiaram quando eles iam tirar os enfeites de Natal, por causa de eles estarem reformulando o jogo. Então ficou, tipo, enfeite de Natal até fevereiro no jogo. Sim. Então você vê, tipo, um impacto disso no jogo, tipo, e o mais engraçado é que essa história demorou até fevereiro pra galera perceber que o Tem tava no jogo. Você vê também como ninguém nem percebeu, né, que ninguém abre aquilo. Então você repara que o jogo acabou perdendo engajamento, perdendo popularidade. E uma outra questão é que, se a gente pensar assim, você não ouve crunch sendo falado pra filme ou sendo falado pra série, né? E nessas áreas, nesse mercado de filme e série, essa prática de crunch não é algo legalizado, né? Tipo assim, você tem
essas restrições, você vê tipo, artista trabalhando 2 horas da manhã, mas você não vê ele tipo entrando pra trabalhar 5 horas da manhã numa segunda e saindo só 3 horas da tarde na sexta, né? Ele tem um período. São mercados mais legalizados, né? E então, por que isso acontece na área de jogos? E é aqui que eu deixei isso pra explicar aqui. Ao contrário de filmes e séries, tipo assim, você tem a união dos atores, você tem a união de diretores, união de, né? Não tem uma... Sindicatos. Que é o nosso sindicato, lá eles chamam de união, né? Uhum. E não existe uma união para desenvolvimento de jogos. Tanto é que se discute muito ultimamente na sindicalização, né, da indústria, desses funcionários todos, da indústria de videogames em si. Uhum. Que é algo que, obviamente, empresa nenhuma quer, empresário nenhum gosta de sindicalização. Então, eles não querem que isso aconteça. Então, tipo assim, se não tem uma união, um sindicato, não existe uma normalização do que é e não é certo. Então, acaba que o crunch, ele não tem nada legal pra impedir ele. Não tem respaldo legal contra ele, porque ninguém se uniu ainda, né? Enfim. A desculpa que empresas dão é que nossos funcionários ganham bem. É isso. A gente paga muito bem eles pelo trabalho que eles fazem e, honestamente, eles ganham muito bem, sim. São muito bem pagos pelo trabalho que fazem. E eu já vi até conversas, assim, de empresários falando que se houvesse uma sindicalização, nós teríamos que diminuir alguns salários por aí, sabe? Não sei o que, tipo, sabe? Bem jogando assim meio que nas entrelinhas que, obviamente, eles não querem que isso aconteça. É um caso, assim, que ele ainda é uma área muito cinzenta, né? Vamos dizer assim. Jogos é algo mais recente também do que filmes e séries, né? Filmes e séries é o que existe há décadas. Jogos, a indústria em si tá madurando ainda nas suas primeiras décadas, enquanto filme existe há mais de 100 anos. Série existe pouco menos do que isso também. Mas se reparar, por exemplo, deve ser o quê? Já existia coisa na década de 40, 50, já tinha. Sim, já existia coisas episódicas, já eram lançadas coisas episódicas na TV com séries. Então, jogos é algo que é 50 anos pra cá no máximo. Assim. E a regulamentação de... como é que chama? De séries não varia tanto de filme. Dá pra se adaptar bastante, porque você ainda tá trabalhando com diretores, com artistas e tal. Que vai variar aí, talvez, o período de trabalho, né? Porque um filme você trabalha incessante por um período e série, por exemplo, você grava um período, você entra de férias. Você entra de férias e volta pra próxima temporada se tiver. Não é tão difícil quanto fazer, eu diria, quanto jogos. O jogo é alguma coisa que você precisa de um trabalho constante e não acaba com o lançamento, né? Na maioria das vezes, não. E eu quero saber a sua opinião nesse ponto. Você acha que alguém tem que ser responsabilizado pelo crunch? Acho que as empresas, né? As empresas que praticam isso. O negócio é a gente jogar luz nessa situação mesmo, como estamos fazendo nesse episódio, como jornalistas fazem, como o Jason fez na vida dele toda, expor mesmo essas situações e mostrar, tá acontecendo isso aqui não é legal, e quem tem que ser responsabilizado é a empresa. E eu acho que não só a empresa que tá produzindo, eu talvez acho que, às vezes, em alguns casos, até mais a publisher. A dona a parent company, no caso. Sim, eu acho. Tipo, às vezes essa ordem pode vir da publisher, da parent company, talvez seja uma Take-Two mandando a Rockstar produzir mais, como eles fazem, como a gente sabe o que tá acontecendo ultimamente. E aí a empresa, a Rockstar, acaba sendo obrigada a mandar o estúdio North ou a San Diego a produzir mais, enfim, aí começa o ciclo do crunch lá, que, como eu disse, é autoalimentado por ele mesmo. E eu acho muito legal que num desses artigos que vai estar na descrição aí, o Jason ele até escreve assim, vamos pensar numa situação hipotética, que você trabalha numa empresa independente e tal, tem teus designers, programadores, artistas, e você tenta manter uma programação até conservadora para você trabalhar as 40 horas. Você tá conseguindo atingir todas as metas bonitinhas, aí um dia você recebe a ligação da publisher que tá pagando seu jogo, e ele fala assim, o herói não se deu bem com a galera que testou o jogo, eu quero que você refaça o design, a arte e a voz dele. E ele ainda comenta assim, eu não posso mudar a data, eu preciso que você lance nesse dia aqui, porque se a gente mudar essa data, vai entrar no ano fiscal seguinte ou no trimestre fiscal seguinte, a gente não pode deixar. Aí ele até dá algumas opções. O que você vai fazer? A primeira ele coloca, você vai falar com a publisher que você precisa de mais dinheiro ou tempo pra contratar mais gente, ou tempo pra desenvolver, correndo o risco de deixar eles bravos e cancelar o seu projeto. Ou 2,
você fala com a publisher que você precisa cortar alguns dos elementos do jogo, arriscando também a deixar eles bravos e eles cancelarem o projeto. Você fala pra publisher que você não pode fazer, arriscando também a deixar eles bravos e eles cancelarem o projeto, ou você faz o crunch, né? Acaba que às vezes a própria publisher faz tanta pressão que parece que a única solução que eles têm é fazer o crunch, porque eles não vão contra quem tá pagando o dinheiro deles, né? Fica ali o estúdio entre a publisher e entre os seus próprios funcionários. E aí, quem que você vai pressionar? Você vai pressionar a pessoa que tá acima de você, que tá te dando dinheiro pra pagar todo mundo ali. Ou você vai pressionar quem tá abaixo de você, que são os seus funcionários, né? Porque é exatamente aí que acontece o crunch. Se você for olhar todas as outras opções, você realmente corre o risco de deixar eles bravos, de eles falar, eu não vou te dar mais dinheiro, você não vai conseguir fazer, então a gente cancela esse projeto, né? Às vezes, claro, vai ter uma empresa falar, não, beleza, eu entendo isso e tal, mas você não pode garantir que toda empresa vai ser assim. Vai ser compreensível, sim. Você não vai garantir que toda empresa vai ser tipo, igual a Nintendo falou, que quer o bem-estar dos funcionários, né? E você não pode garantir isso, então às vezes o crunch acaba sendo a opção viável. A opção que parece ser viável. Existem outras opções, né? E também a gente tem que pensar bastante no impacto disso pros funcionários, né? Acho que é principalmente mental, né? Acho que é o principal. Não chega a ser físico. Talvez físico, não sei. O cara que dorme no estúdio lá deve sofrer com dor nas costas. Vai dormir num sofazinho lá, sei lá onde ele tava dormindo, enfim. Então pode chegar até a ser físico. E até porque também problemas mentais, eles também afetam o seu físico, né? Você sente o corpo pesado, enfim. Você quer entender o que eu quis dizer, mas acho que principalmente mental, assim. Você vai precisar de, né, como você disse aí, de até funcionar com casos de PTSD. Vai ter que fazer terapia. Não foi explicado, por exemplo, porque o Starley saiu da Naughty Dog, por exemplo. Mas numa entrevista que ele deu, ficou bastante claro, assim, no jeito que ele tava falando, que ele saiu porque ele tava cansado, ele tava, tipo, esgotado. Então, você vê, tipo, um desenvolvedor, o diretor tá esgotado, né? E o impacto pra nós, eu acho que seria de, às vezes, você receber um jogo que vai tá cheio de bug, porque foi feito crunch, ou às vezes o contrário, às vezes o crunch ele faz com que o jogo saia perfeito, como é o caso às vezes. E eu acho que isso às vezes faz também, tipo, quando a gente não tem o crunch confessado e tal, a gente tá quando você se cala, você tá condizendo com aquilo. Às vezes a gente tá, sem querer, ajudando também a promover aquilo, sabe? Quando a gente... Porque, assim, algumas das coisas que eles falam, por exemplo, que ajudaram com os crunches da Naughty Dog, foi esses detalhezinhos, tipo, de você apontar a câmera pra cara da Ellie e ela virar. Então, assim, quando a gente fica, caramba, isso aqui é doido, mais jogos deviam fazer isso. Às vezes a gente até tá estimulando isso, né? Extrapolando, né? E você acha que crunch é válido? Como uma técnica de trabalho? Acho que não. Acho que... Ai, caramba. Pode ser que seja. Mas assim, eu acho que naquele negócio, sabendo controlar, sabe? Porque o problema é que não tem muito como controlar, sabe? É uma situação muito delicada, assim. Você consegue entender por que crunch é feito, mas ao mesmo tempo não é legal, sabe? Não é legal fazer. Então, eu acho que eu vou me abster dessa resposta e vou dizer que não é válido, porque não sei exatamente. Vou dar uma de Glória Pires, como você falou. Eu não sei opinar. Porque é uma situação muito complicada, muito delicada, muitas coisas envolvendo o tema. Eu acho que ela tem que ser tomada, pra ela se tornar válida, é uma coisa que tem que ser aceitada por todos, com remuneração, tá? Não é só, tipo, bônus depois do lançamento, porque alguma coisa regularizada, beleza, então todo mundo vai ter que fazer 4 horas a mais, a gente vai pagar essas 4 horas a mais, ou então dá algum jeito, então a gente reveza alguma coisa, ou então depois combina agora e dá umas férias depois, faz algum tipo de coisa, mas eu também acho que, tipo assim, pra ela se tornar válida, ela é o último caso possível, sabe? Eu, tipo, acho a pior técnica que a indústria pode ter. Eu entendo que às vezes ela pode até ser necessária, né? Porque às vezes, se você não entregar um jogo, isso pode significar o fim do seu estúdio, né? Sim. Então, se você, tipo, não fizer o crunch... de vários funcionários e várias famílias que dependem daquele fluxo. Então, tipo assim, eu acho que sim. Você esgotou todas as opções possíveis, beleza? Talvez, tipo, se você tiver, vou tirar uma feature aqui que não vai impactar tanto, que eu posso depois, com uma atualização, colocar, tipo, uma coisa que eu vejo muito comum nos jogos da PlayStation, por exemplo, rolando, tipo, beleza, New Game Plus. Talvez
vezes eu deixo o New Game Plus pra lançar depois, junto com o modo fotografia, e ao invés de perder tempo com isso. É o que muitas empresas fazem. O Red Dead mesmo é um exemplo, chegou o modo fotografia um ano depois. E assim, se você puder cortar essas coisas, é 1000 vezes melhor do que fazer crunch. Eu sou tipo contra, mas eu tenho aquela mentalidade de que em casos extremos... Em última instância. Tipo assim, eu botaria mais até em casos extremos, ela é uma medida aceitável. Tipo assim, é o clássico, se é caso de vida ou morte, aí, tipo, a empresa vai morrer, tá? E todos os funcionários estão de acordo em fazer aquilo, aí é uma coisa que chega a ser... Eu nem sei se a palavra aceitável seria, tipo... Chega a ser, tipo, é o que tem pra hoje. Tolerável, essa é a melhor palavra. Tolerável. Isso vem de alguém que faz jogos, né? Então, tipo... Foi o que eu meio que já respondi o que eu tinha colocado aqui depois, né? Existe uma situação que ela é aceitável. É isso, tipo... Eu acho que ela, na verdade, nem é aceitável, é tolerável, seja melhor. Então, tipo... É isso, eu acho que acabar essa cultura é uma coisa que vai ser difícil também, né? Que... Sim. É uma coisa que a gente vai ter muito trabalho para pelo menos reduzir, já vai ser um trabalho grande, e também a gente tem que aprender a buscar outras opções antes de usar o crunch, que é uma das coisas que eu vi gente comentando, que conversou com o Jason, é isso, tipo, que às vezes você vê que a empresa conseguiu fazer algo em 3 meses, tipo, porque ela fez crunch, e às vezes você pede um projeto maior e fala, você fez em 3 meses isso aí, então eu quero que você faça um projeto que tem 1,5 vezes mais conteúdo no mesmo tempo. 4 meses e meio. Então não vai ser que você vai ter... Isso significa que provavelmente os 4 meses e meio vai ser crunch, né? Então eu acho que a gente tem que entender que crunch, ele tem que ser extinto, ou no mínimo ser o último recurso. Ele tem que ser o clássico Deus Ex Machina do problema. Tipo, você não tá sem solução, você tá, tipo, ajoelhando, pedindo a Deus, e aí, tipo, ele é a solução. Pô, tem que ser... Mas acho que é por isso, né? E pra terminar, o que você acha que a gente pode fazer sobre isso? Nós, jogadores, você diz? Você acha que, tipo assim, tem muita gente que vai falar, beleza, a gente não vai comprar o jogo, né? Não compra o jogo. Foi isso que a gente falou já. Tipo, a gente vai protestar, não vai querer comprar. Eu, honestamente, o que eu posso fazer, por exemplo, o que eu tô fazendo nesse episódio, jogar luz na situação, falar o que tá acontecendo. Eu acho que assim, não ficar quieto quanto a isso, reclamar em rede social, marcando a empresa. Manda e-mail pra empresa se for necessário, sei lá, que você defende. Eu acho que assim, não necessariamente você precisa virar e falar, tipo, beleza, agora que teve isso, eu não vou comprar o The Last of Us parte 2, sabe? Eu acho que você vai estar até prejudicando mais ainda a situação toda, sabe? A gente entra muito na discussão que a gente teve também sobre spoiler e do leak de semana passada. Tipo, você não vai estar prejudicando a empresa que tá produzindo, mas você também vai estar prejudicando aquelas famílias ali que contam com aquele bônus do fim do ano pra... Já que o crunch foi feito, então ao menos que você dê esse bônus a eles por eles terem trabalhado tanto, tão arduamente em um jogo. Então eu não acho que deixar de comprar o jogo é a solução como forma de protesto, mas assim, cada um faz o que quiser. Se você acha que é uma forma de protesto válida, cada um protesta da sua forma, né? Eu acho que assim, a gente pode fazer do jeito que quiser, mas não necessariamente você tem que parar de comprar o jogo. Então, então agora, tipo, ninguém compra The Last of Us porque aconteceu isso, sabe? Porque mesmo com isso tudo, teve um trabalho, teve suor, teve sangue ali dado pra fazer aquele jogo, e aí ele fracassa, significa que essas milhões de horas não vão ser jogadas fora. Jogadas fora, isso. Então, acho que ficou um episódio bem completo aqui sobre o tema crunch. Dobradinha, 2 episódios seguidos aqui só sobre, mais assim, voltados ao que aconteceu ultimamente em The Last of Us Part 2, que tá sendo algo bem... Realmente, assim, não lembro de um lançamento nos últimos anos que tenha sido tão conturbado quanto tá sendo desse jogo, e que rendeu aqui 2 episódios, 2 semanas, né? Um sobre spoilers e outro sobre crunch. Mas é isso, acho que foi um episódio bem legal, né? Sim, eu acho que, tipo, dá pra você entender e formar suas opiniões. Tipo, o que a gente falou aqui é a nossa. Assim. Se eventualmente você vê que, é um mal necessário, beleza, considera o que a gente falou, pelo menos, e forma a sua opinião. Sim. Vamos lá para as recomendações da semana? Bora lá. Vamos começar contigo, que me conte. Ok, a minha recomendação dessa semana, para variar um pouco, porque eu tô recomendando muita música, não sei, é um canal no YouTube chamado All Gas No Breaks. Esse canal é muito, mas é muito, muito bom, é muito engraçado, inclusive. É basicamente um cara
é um repórter. Ele não é verdadeiramente um repórter, mas é um cara que pega o microfone e vai pra convenções mais malucas que você puder imaginar e começa a entrevistar essa gente maluca nessas convenções super estranhas. Acho que o clássico é Flat Earthers, a comunidade da Terra plana, né? Esse pessoal que acredita que a Terra é plana. Tem altas, assim, convenções que ele vai. E o mais legal é que é a forma com que esse canal é feito. É um canal consideravelmente novo, deixa eu ver. Ele começou a postar, tipo, 8 meses atrás, é o vídeo mais antigo. Foi no Burning Man, que é um marco. É um evento bem estranho, mas assim, ele foi pro Alien Con, sabe? Aquela invasão da Área 51, um monte de coisa assim. E, cara, o mais legal é que ele chega nessas convenções de maluco, assim, e a única coisa que ele faz, ele não vai lá pra ridicularizar ninguém. O que ele faz é deixar a pessoa falar, tá ligado? Tipo, você só dá um microfone pra eles que eles se queimam sozinhos. Você não precisa fazer mais nada pra queimar um terraplanista. É só dar um microfone pra eles e deixar que eles vão falar as merdas deles e vão se queimar sozinhos, sabe? Então é o mais legal desse canal, que eu acho o mais brilhante, assim, do humor dele. É um humor super ácido, que ele não vai lá pra ridicularizar, pra bater de frente. Na verdade, ele entra lá mostrando dizendo que ele é só um repórter normal, cobrindo o evento. E a única coisa que ele faz é deixar a pessoa falar, e tipo, vai aí. E aí sai um monte de coisa, sai um monte de pérolas nos vídeos dele, é muito engraçado. Então, All Gas No Breaks é um canal bastante novo, tem 500 mil inscritos, 8 meses postando e já é um dos meus canais favoritos no YouTube. Tá o link aí na descrição. Beleza, eu vou até eu já dei uma olhada aqui, né? Eu vou dar uma assistida, já me interessei. É muito legal, cara. Muito legal esse canal. Até já deixei aqui pra depois eu dar uma assistida, porque, tipo assim, tem uma cara muito de amador, mas... É super amador. Parece bastante interessante. É ele, um cinegrafista, um microfone, e dá na mão dos malucos e deixa eles falar as merdas deles. Eu vou agora falar um pouco da minha, que é uma coisa que talvez a galera assuste, achando que eu tô recomendando coisa velha, mas não é coisa velha, tá? Inclusive, eu assisti tudo hoje, porque não tem muitos episódios ainda pra assistir. E a minha recomendação vai ser Digimon Adventure. Sim, estou recomendando Digimon, mas não é o original lá de 90 e poucos, eu acho, 90 e bordones. É o que tá lançando agora, em 2020. Começou tem 4 semanas. Deixa eu conferir aqui. Cadê o calendário? Domingo. Começou acho que dia 12 de abril agora. E infelizmente só tem 3 episódios, porque parou por causa dessa loucura toda. Mas é um reboot da série com os protagonistas lá do original, só que a história é totalmente diferente. E assim, os 3 episódios que eu assisti, eu fui almoçar hoje, eu botei pra assistir, eu vi os 3 assim, na sentada, seguida, assim. E gostei bastante do que eles já estão fazendo e tal. Eu vou continuar assistindo e eu recomendo, sabe? Tem no Crunchyroll os 3 episódios, então você não precisa de assinar o Crunchyroll. Claro, você vai assistir propaganda, mas dá pra você assistir os 3 por lá e eu tô gostando pra caramba. Ok. E eles deram uma atualizada, então tipo, o que tá acontecendo é agora. Então, tipo, igual lá no original não tinha celular, não tinha essas coisas, agora tem celular com aplicativo e várias coisas. Então eu vou deixar o link do Crunchyroll aqui embaixo. E fala se você assistiu também, se gostou. Eu quero saber e comentar também. Ok, então acho que foi isso, né? Eu acho que é isso. Espero que você tenha entendido um pouco dessa loucura que é, né, essa prática da indústria. Vou deixar os avisozinhos de sempre aqui. Segue a gente no Twitter e Instagram em @IrmandadeNerd_. O meu Twitter e Instagram é @MarlonMaris_. O meu Twitter é @RenanChronicles. O meu Instagram é RenanP2. Isso. E a gente volta então na próxima terça-feira às 18 horas com mais um episódio aqui no Irmandade Nerd Podcast. Falou, pessoal. Falou.